Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Eu sou a Isis e hoje termina a Semana Despertar, um projeto que trouxe um olhar atencioso especialmente para as mamães, que assim como eu precisou de uma ajuda para viver um maternar mais leve, para aceitar as minhas experiências com gratidão e principalmente aceitar que eu nasci para ser quem eu sou. E se você acompanhou a semana, você pôde perceber que viver a sua autenticidade exige muita vontade, coragem, determinação e algumas rupturas, principalmente causadas por conta da ferida de mãe. E você pôde mergulhar um pouco dentro do autoconhecimento, reconectar com o seu feminino. E hoje a mensagem que eu vou trazer fecha esse ciclo. E eu quero muito, e desejo de coração que você desperte a sua melhor versão, a sua versão verdadeira de quem você é. Hoje eu trago a ruptura com a linhagem materna e o preço que a gente paga de não ser uma pessoa autêntica, E começo falando que uma das experiências mais duras que a gente tem como filha é a relação com a nossa mãe e a percepção de que ela alimenta de forma inconsciente uma sensação por nós de insignificância. É um sentimento difícil porque além da nossa própria ferida, a nossa mãe, a pessoa que deu a luz a nós, sente inconscientemente que a minha liberdade é uma perda para ela. E todas as mulheres querem ser autênticas, ser aceitas, não pelas máscaras que carregamos, mas por ser nós mesmas, porque a gente quer ser amada, a gente quer ser reconhecida, é uma necessidade humana. E o processo de sermos nós mesmas, assertivas, decisivas, independentes, complexas, muitas vezes assusta toda uma cultura que diz o contrário sobre nós. E nós mulheres e as nossas ancestrais lutaram muito para que hoje a gente pudesse ser livre. A gente vive numa cultura onde o estereótipo de mulher perfeita são aquelas que procuram ser aprovadas, que cuidam das emoções dos outros, que evitam o conflito, que toleram ser maltratadas, que aceitam salários menores. E as nossas mães transmitiram por muito tempo essa imagem, inconscientemente fortaleceram as nossas máscaras de ou você é rebelde ou você é uma menina do bem. E apesar de tudo, a nossa geração de mulheres tem um desejo ardente de ser uma geração de mulheres autênticas, de mães verdadeiras. E cada geração que está se construindo, o patriarcado vai perdendo a força e o desejo de autenticidade vai se fortalecendo entre nós. A gente conta com o benefício da tecnologia que hoje nos une e isso é maravilhoso. Não sei se você já participa, mas eu tenho um grupo agora de suporte e apoio para mulheres, para mães. Nesse momento de isolamento, eu me percebi precisando fazer mais do que compartilhar informações e orientações, mas de estar no meio, sim, de pessoas que estão precisando de ajuda, que estão com as suas feridas abertas e nos unirmos para nos curarmos juntas, nos fortalece. E hoje eu quero entrar um pouquinho no tema que o passado da mãe ele influenciou em nós sermos autênticas. Então, o que eu quero trazer hoje? Que o teu empoderamento, ele está limitado pelas crenças patriarcais, que a tua mãe recebeu, que a mãe dela recebeu, e que elas foram retransmitindo isso a você, acreditando que fosse um dever da mulher. A influência que a sua mãe teve ou tem sobre você não é viver de uma forma autêntica. E por que não? Porque ela está ligada a dois fatores. O primeiro é o grau em que ela absorveu as crenças
limitadoras da parte da sua própria mãe. E a segunda é o alcance das suas próprias carências por não viver o seu verdadeiro eu. Até na live anterior eu falo sobre isso, que ela nos deu aquilo que para ela era suficiente. Ela também às vezes não teve oportunidade de viver uma vida sem as máscaras, podendo ter oportunidade de curar as suas próprias feridas emocionais. E se esse vídeo está chegando até você, é porque você está tendo essa oportunidade. E se você é mãe, é muito importante que você compreenda todo esse processo de evolução que a gente precisa se movimentar para que a gente desperte e viva uma vida de autenticidade e também possa passar isso para os nossos filhos. Então essas duas coisas dificultaram muito a capacidade de uma mãe iniciar a filha numa vida de autenticidade, de liberdade. Então é preciso que a ruptura com a linhagem materna. E para essa ruptura acontecer, a gente precisa cortar as correntes das crenças que elas foram ensinadas, que estão presentes há muitos anos na sua linhagem materna. E a realização da ruptura pode causar dor, conflito com a sua mãe. Por isso que é preciso muito respeito, empatia, sororidade, porque esse movimento é seu direito. Mas a reação da sua mãe é dela. Aqui não tem certo e errado, tem uma filha e uma mãe fazendo o melhor que elas poderiam fazer para continuar suas experiências individuais. Agora, é claro que nas relações entre mãe e filhas que são mais saudáveis, a ruptura pode causar um desconforto, só que mais tarde vai fortalecer o vínculo entre elas. Se a sua mãe não entender que esse processo faz parte do seu amadurecimento como mulher, como mãe, essa ruptura vai causar conflitos, discórdias, um distanciamento e rejeição. E cada mulher lida com a ruptura da sua maneira. A ruptura, ela prepara você para a sua transformação, para o seu processo de autocura. E esse empoderamento consciente é o despertar do feminino. É o nascimento de um novo tipo de mãe, verdadeira liberdade, individualidade. É você conseguir ser quem você veio ser. E aqui eu trago uma pausa para um acalento para você. Dizer que a sua mãe sente a experiência de ruptura com dor, sofrimento. Ela pode sentir até como se isso fosse uma ameaça a ela. Mas sabe por quê? Porque ela rejeita a si mesma. Então eu vou deixar alguns passos para essa cura acontecer. E a cura da ferida materna é um equilíbrio entre reconhecer os sentimentos negativos, como a raiva, ressentimentos, e reconhecer que a gente pode precisar perdoar a nossa mãe. Embora o nosso ego, lembra que eu venho falando desde a primeira aula que o nosso ego, ele nos engana, ele nos faz sentir temporariamente certos, né? E no longo da nossa vida, a gente vai tendo a necessidade de olhar para questões que a gente achava que estava resolvida. Lembra que eu falei sobre isso? Também falei sobre como você aceitar uma experiência. E aceitar uma experiência não significa você concordar com ela. É você se conceder o direito de experimentar, de aprender. Para aprender a reconhecer o que é bom, o que não é. E o único meio que você tem de conseguir isso é tornando mais consciente dos efeitos das suas escolhas. Então, tudo que você decide ou não decide, que você faz ou não, que você fala ou deixa de falar, o que você pensa, o que você sente, sempre vai ter uma consequência. E a gente precisa, em torno de toda essa consciência, buscar o equilíbrio, porque só ele vai nos curar e vai poder trazer conforto para o nosso maternar,
né? Vai nos livrar de todo o peso que a gente ouviu, né? E que foram passadas por nós de gerações por gerações, e que lembrando que isso não é uma competição, isso é o nosso processo como ser humano sendo evoluído, a gente tendo liberdade de ser a mulher que nós nascemos para ser, né? Sem precisar usarmos máscaras ou ter que ser pessoas que nós não somos só para seguir um padrão que foi imposto pelo patriarcado, né? Só para manter as crenças, né, das nossas mães. Enfim, estou lembrando você que aqui não é para apontar o dedo, aqui é para entender que cada um tem um lugar no seu sistema e que você deve honrar a sua ancestralidade, sabendo que você não vai mandar na vida da sua mãe e ela também vai respeitar o seu espaço, não impondo situações a você. E quanto mais a gente tem clareza sobre essas informações, né, sobre as leis das ordens do amor, sobre tudo o que faz com que a gente viva em harmonia e equilíbrio, melhor vai ser a nossa vida. Melhor a gente vai conseguir passar para os nossos filhos valores, né, que são muito importantes para ele. Então, como que você pode começar hoje a realizar para você iniciar o seu processo de autocura? Primeiro de tudo, expressar a sua dor. A gente engole a dor, segura o choro, finge que tá tudo bem, né? O nosso ego faz com que a gente tenha assim alguns tipos de atitude que não é bacana para nós, né? Olharmos para as nossas questões faz com que a gente se cure. Mas quando a gente finge que tá tudo bem, que a gente perdoou uma pessoa, né, uma situação, mas que a gente não consegue se perdoar, é só aceitar a experiência como ela só e não aceitar você. E isso faz com que a sua ferida continue ali, precisando ser vista. E aquilo que você não cura vai se repetindo na sua vida, de geração por geração, né? Então o primeiro passo é: permita-se dizer para outra pessoa que está doendo. Você pode buscar isso em terapias, em processos de autoajuda. A terapia pode ajudar você com essa criança interior, né? A ajudar você a expressar a sua dor, de você não ter sido amado, ignorada, rejeitada, ridicularizada e até mesmo vitimada. Ame a si mesma. O nosso conceito de self foi construído de uma maneira como se a nossa mãe interagisse conosco. E a gente precisa perceber que o fato da nossa mãe não ser capaz de construir uma autoimagem de maneira positiva, que não foi nossa culpa. Que a gente, ao abandonar a imagem ideal, a gente pode ter a oportunidade de recriar a nossa autoimagem. Depois você pode desenvolver a sua autoconsciência. Sem o feedback da sua mãe, você não teria o reforço necessário para desenvolver essa consciência, essa autoconsciência. A gente precisa aprender a entrar em contato com as nossas emoções, a mexer lá naquele lugar que a gente não quer olhar e aproveitar esse momento para saber o que a gente está sentindo, sentir o que a gente está sentindo, dar nome para esse sentimento, né? Isso daí é um processo de primeiro passo para você lidar com tudo isso que está passando por você. Até tem um mantra que eu gosto muito de usar, que é: dê nome, personifique a sua ferida emocional, fale com ela. Se você assistiu alguns vídeos para trás, eu trago várias mensagens de fortalecimento falando com a sua ferida emocional. Seja você mesma. Podemos aprender a ser pais de nós mesmos e dar a nós mesmos todas as coisas que a gente nunca recebeu quando crianças. Isso está muito ligado ao autocuidado.
ele não está prejudicando a gente, é cuidar das nossas necessidades. Vai fazer uma caminhada, sabe, sozinha, senta numa mesa bem posta, toma um café da manhã gostoso com alguém que te faz feliz. Comece a tomar a sua vida e ser você uma pessoa verdadeira como você é, sem precisar ficar colocando uma máscara aqui, coloca uma máscara ali para se pertencer a algum grupo. Um outro passo muito importante é o perdão. Reconhecer os nossos próprios sentimentos e lamentar o que nunca tivemos quando criança, cria um espaço emocional necessário para avançar em direção ao perdão. Ser mãe não é fácil. Ninguém nasce mãe. Você se torna mãe. E se você é mãe, você já sabe disso. E a gente erra muito, a gente se culpa muito. E mesmo errando, se você puder reconhecer a sua mãe pelo que ela é e não insistir que você gostaria que ela fosse de tal forma, né? Você vai poder começar a compreendê-la, a aceitá-la. E isso é um passo, gente, de uma magnitude para um desenrolar da sua vida fantástico. E depois que você faz tudo isso, você pode ter a oportunidade de construir um novo relacionamento com a sua mãe, né? De aprender a estabelecer limites, de se encorajar no seu processo de autonomia. Juntas, você e a sua mãe pode construir um relacionamento muito mais forte. E olha, não existe relacionamento perfeito, mas você pode dar um significado muito maior para esse relacionamento hoje. Claro que aqui eu tô falando de possibilidades, mas pode ser que você tenha tido uma mãe tóxica, negligente, abusiva e que para você perdoar é muito difícil. Então, nesses casos, pode ser melhor você trabalhar esses sentimentos dentro de uma rede de apoio, né, com um terapeuta, sem que você precise se sujeitar a algum tipo de condição que você não está preparada nesse momento. E olha, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu mesma vou partilhar o movimento que eu fiz. Eu busquei um vínculo com a minha mãe biológica, mas nesse movimento de buscar eu entendi que aquele colo que eu precisava, ela não tinha disponibilidade para me dar. Foram quase 40 anos sem um relacionamento. Então não é da noite para o dia que a gente inicia um vínculo, mas eu a honro porque ela me concedeu a vida, ela me deu a oportunidade de estar aqui hoje, vivendo as experiências que eu precisava para me tornar um ser melhor. Mas o tempo cura e tá tudo bem. E eu mesma começo meu processo de iniciação, né, de autenticidade. E eu não preciso me colocar no lugar de vítima. Eu posso ser protagonista da minha história, dar uma oportunidade de contar a minha história de uma nova forma. Só pelo movimento que eu fiz de procurar a minha origem, de construir a minha árvore genealógica, de dar valor para todas essas pessoas que compõem, de respeitar e de valorizar muito a família em que eu fui criada, em que eu fui recebida, em que eu pertenço. Então, independente da situação de relacionamento que você vive com a sua mãe, entenda, é você que está no seu processo de evolução, de viver experiências que você ainda não tinha tido coragem. Então esse movimento é seu, não é dela. Seja muito paciente nessa ruptura
de crenças que limitaram você de ser você quem você é, né? Dê a oportunidade da sua mãe também aprender, de repente, sobre isso tudo, mas se ela quiser, no tempo dela, da forma dela. Então, seria muito conveniente, fácil, se a gente pudesse culpar as nossas mães por todos os nossos defeitos, por todas as nossas falhas, mas não seria verdadeiro. E isso porque todos nós temos o dom da escolha. A gente pode optar por tomar medidas necessárias para curar a nossa ferida de nossa própria mãe, ter certeza de não transmitir essa mágoa para os nossos filhos. E essa é uma jornada desafiadora, mas é o início da sua capacitação pessoal. E eu quero terminar essa mensagem que eu trouxe agradecendo por você existir, por você compartilhar as suas experiências comigo muitas vezes, por você estar se permitindo dar esse passo. Essa semana foi o despertar, foi um foi a primeira abertura da sua mente, mas tem muita coisa por vir ainda, tem muito conhecimento. E é tão lindo, mas tão lindo quando você começa a entender sobre as suas feridas emocionais, porque você começa a entender que é família. Você começa a entender o que é amor. E que mesmo com todas as falhas que a sua mãe, que a mãe da sua mãe teve, que você já teve, que os seus filhos terão, família é um lugar que a gente volta. Porque a nossa raiz está ali. E honrá-los com todo o amor do mundo faz com que a sua vida flua, com que as coisas parem de ter aquele peso. E você está tendo essa oportunidade de viver essa experiência de ruptura da linhagem materna e seguir o seu próprio caminho, sendo você como você deve ser. Eu agradeço muito por você estar aqui nessa semana Despertar. Um forte abraço.